Vamos lá, antes que eu erre aqui. Permitir, vamos lá. Olá, Hugo, vamos voltar aqui, cara. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo aqui. Pronto, vamos lá, pronto. Nessa questão, ele fala o seguinte: o mármore é um material empregado para revestimento de pisos e um de seus principais constituintes é o carbonato de cálcio. Então ele está falando que é formado só apenas por carbonato de cálcio, mas um deles é o carbonato de cálcio, que é esse cara. Na limpeza de pisos com soluções ácidas, olha só. Então imagine o seguinte: esse cara ao reagir com um determinado ácido, vou colocar o H+ aqui só, não precisa saber qual é o ácido. Ocorre efervescência. Aí o detalhe, dessa efervescência é o gás liberado. Qual é o gás que vai ser liberado? Então ele quer saber qual é o gás liberado. E aí nós já falamos disso aqui hoje. Então pensa lá, carbonato nada mais é do que um sal, reagindo com um ácido, o que é que vai formar? E aí nós já fizemos isso aqui, ó, deixa eu colocar nessa parte aqui. Cadê, meu Deus? Ó, metal com sal, metais com ácido, nós falamos desse daqui. Aí metais com água, nós falamos todo esse contexto. Quando eu tiver aqui um sal, por exemplo, esse carbonato, olha para cá, olha lá, reagindo com um ácido, pode ser qualquer ácido, o que é que ele vai formar? Tá vendo que esse aqui é instável? Se esse é instável, vai se decompor formando o que? Gás carbônico, é o gás, tá certo? Olha para cá, gás carbônico, tá certo? Então o que é que você tem que entender? Quando a questão mencionar liberação de gás, mas aí de cara, e tá falando desse cara aqui, lembra que um dos caras formados é esse, mas, por exemplo, esse daqui, tá certo? Pode ser formado ou com esse ou com água. Então você tem que estar sempre tendo cuidado que se esse cara se decompor liberando seu zinco cálcio, mas esse daqui vai ter uma formação de água e gás carbônico. Então vocês tenham sempre o cuidado que toda vez que falar carbonato, a ideia é que esse cara aqui, se ele estiver recebendo mais hidrogênio, ele vai formar um ácido, que é o ácido carbônico. E lógico que ele não é estável, ele é instável. E aí ele termina se decompondo. E se ele se decompõe, tá certo? Então nós vamos ter a formação de um gás. E esse gás é o dióxido de carbono. Tá certo? Tenham um cuidado, que é uma questão que aparece muito, tá bom? Lembrando que aqui eu só peguei alguns exemplos. Olha essa daqui. Isso aqui é muito de ensino fundamental, viu? E médio, início. Não as alternativas, mas aqui, ó. Eu tenho um balão de festa que foi colocado bicarbonato de sódio. Vou reescrever a forma para vocês não ficarem esquecendo dela, sempre tá lembrando. E aí ele reagiu com um ácido acético. Então eu tenho um tal do vinagre. Então esse vinagre aqui, que é um ácido, reação de uma substância que tem caráter básico com uma substância que tem um caráter ácido, que é o vinagre, vai criar uma reação, formação de sal e água. Só que aí, ó, formando sal e água, só que houve a liberação de determinado gás que pôde encher esse balão. Aí a primeira coisa, bicarbonato de sódio reagindo com o ácido do vinagre, o ácido acético, vai liberar um gás enchendo. De acordo com essa reação, qual é a equação que mais faz jus ao que foi mencionado aqui, gente? Esse é o detalhe. Qual é a reação que mais faz jus? Gente, primeira coisa, qual é o gás formado quando eu tenho esse cara aqui, ó? Principalmente essa parte final aqui. CO2. CO2. Então a alternativa que não estiver formando CO2, olha, CO2
Oxente, peraí. Todas elas? Ou eu estou errado? Hein? O que é que vocês me dizem? Só essa primeira, né? Só essa primeira? Então não teve trabalho nenhum? Aí, ó. Só essa que tem... Deixa eu mudar aqui até a cor. Só essa que tem gás carbônico é a única. Então já marquei. Aí o que é que o cabo fica preocupado? Eita, será que esse aqui é o bicarbonato? É o ácido acético? Ah, esse aqui é o bicarbonato de sódio. Então só em uma análise nós já acertamos a questão. Isso, Eduardo, para liberar CO2. Então esse cara aqui... Ó, deixa eu fazer a reação para vocês entenderem. Mas é isso que você mencionou, Eduardo. Se eu tenho esse aqui, ó, CH3C dupla O OH, certo? Aí o detalhe, vai reagir com bicarbonato de sódio. O que é que você vai ter que lembrar? Esse cara aqui vai atacar justamente aqui, ó. Vai tirar. Porque, como ele é um ácido, esse aqui é o hidrogênio ionizável, vai sair o H+. Então esse H+ sai, então o Na sai, substitui, fica CH3C dupla O, aí aqui ó, ONA, mais, aí ó, se o hidrogênio sair daqui e substituir o Na, vai ficar 2 hidrogênios aqui ó, tá vendo? Só que esse cara aqui é instável, se decompõe, formando água e gás carbônico. E aí o detalhe, ó, como esse cara aqui, mas esse cara não formou isso aqui, ó, lembra que esse cara é o positivo, que é esse, e esse cara vai ficar faltando hidrogênio, que é esse. Só não juntou, tá separado. Tá certo? Acabou. Sexta questão. À medida que se expira sobre uma solução azul de bromotimol e hidroxissódio, olha só, gente, inspirar, expirar, no caso. Então não estou colocando para dentro, estou soprando, ó. Uma solução de bromotimol, possivelmente será um indicador de ácido base e hidroxissódio. Sua coloração azul característica vai ser alterada. Então vamos lá. Primeiro detalhe, esse cara estava azul. Só que aí quando eu soprar ou colocar hidróxido de sódio, ele vai mudar essa cor do azul, vai sair do azul. O azul do bromotimol é um indicador de ácido básico, ó, que adquire cor azul quando o ambiente é básico. Então vamos colocar aqui, gente, ó. Azul, Virgem Maria, azul básico. Então, se ele estava azul, era básico. Então, se ele mudar de cor, ambiente ácido. E por que ele era azul? Olha aqui, ó. Eita, peraí, volta. Porque ele tinha hidróxido de sódio. Ó. À medida que se expira sobre uma solução de azul de bromotimol e hidróxido de sódio, ó, eu pego esse indicador de ácido básico junto com o hidróxido de sódio. Aí eu tenho que lembrar, o hidróxido de sódio não é uma base? Então, ó, aqui, ó, cor azul. Cor azul básico, tá mostrando. Quando eu soprar, vai mudar a cor, ele tá dizendo. Então, o indicador de ácido básico indica cor azul quando é básico e verde. Vamos adotar aqui, ó. Verde quando for ácido. Pronto. Opa, não, perdão, gente. Neutro. Lá vai o Filho de Deus. Verde é neutro. E amarelo. Agora sim. Se ele for ácido. Pronto. Aí o que acontece? O gás carbônico expirado, aquele que soprou, que foi soprado, reage com a água presente na solução de água aí, na solução que tem aí hidróxido de sódio, produzindo ácido carbônico. Este pode reagir com o hidróxido de sódio da solução inicial.
produzindo bicarbonato de sódio. E aí ele mostra as reações, ó. Primeira reação, deixa eu mudar a cor disso aqui. Primeira reação, segunda reação. Gás carbônico com água, ácido carbônico. Ácido carbônico reagiu com bicarbonato de sódio. Desculpa, o hidróxido de sódio que está na solução de azul de bromotimol, formou esse cara aqui e água. Aí o que é que ele diz? O que a pessoa irá observar à medida que expira no recipiente contendo essa solução? Lembrando, quanto mais ele soprar nessa solução, o que vai acontecer? O que ele vai observar? Letra A diz o seguinte: a solução mudará de cor, de azul para verde, e em seguida de verde para amarelo, com o acréscimo de ácido carbônico. O pH da solução irá reduzir até tornar-se neutro. Em seguida, um excesso do ácido carbônico tornará o pH da solução ácida. Vocês acham que isso é verdadeiro? Ou vamos para outra alternativa? Ó, lembrando que é isso aqui, ó. Azul básico, verde neutro, amarelo ácido. O que é que ele está me dizendo nessa questão aqui, ó? Que à medida que vai soprando, a solução muda de cor. Sai do azul, que era o começo, vai para o verde. Lembrando que o verde aqui é neutro. O azul é básico, vai para verde, que é neutro. E aí diz, continuando, e em seguida vai ficar amarelo, que está dizendo que vai ficar ácido. E aí ele explica, com base no acréscimo de ácido carbônico, quer dizer, quanto mais ele sopra, ó, esse gás carbônico aqui vai reagir com água formando gás carbônico. Então vai ficar um ambiente ácido. É isso que ele quer dizer. Tá? E aí o detalhe é o seguinte: em seguida o excesso de gás carbônico tornará o pH da solução mais ácido. Vocês concordam com essa frase? Está errado? Está verdadeiro? O que é que vocês acham? E aí, lindões? Nada? Não sei. Não sabe? Sabe? Pior que você sabe. Pensa o seguinte, vamos do ponto de partida. O bromotimol, ele tem a cor azul. Porque ele está misturado com o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio não é a base? Isso. Pronto. Então, vamos começar da forma mais simples. Começa com azul, porque tem o bromotimol com o hidróxido de sódio. Se eu soprar, eu estou colocando gás carbônico. O gás carbônico, quando reagir com a água, vai formar o quê? Um ácido. Quando for ácido, lembrando, se formar o ácido e esse ácido prevalecer. Só que é o seguinte, quando formar esse ácido, se lá tem, olha a equação 2, ó. Formou o ácido quando eu soprei com água. Esse ácido vai reagir com esse azul, que está indicando que é o hidróxido de sódio que está lá. Deixa eu colocar aqui de uma forma mais clara. Deixa eu ver se eu acho aqui uma posição para colocar. Deixa eu ver aqui. Ver se faz jus a minha explicação. Imagina o seguinte. Eu tenho esse cara aqui é azul, porque ele é base. Aí eu sopro, tá? Só que quando eu sopro, o gás carbônico e água vai formar um ácido. Lembrando que é instável, tá? Vai formar, deixa eu colocar aqui, esse cara aqui. Eu pergunto, base e ácido, vai formar o quê? Uma neutralização. O neutro é o quê? Que cor é o neutro? Verde. Verde, tá aqui, ó. Verde. Vai formar esse cara, que é um sal. E, ó, reação de ácido base forma sal. Mais água. Então tá neutro. Então ele partiu assim, ó. Azul, começou azul a reação. Depois do azul,
foi para verde, porque verde é neutro. Por quê? O ácido, quando eu soprei, formou um ácido carbônico. Reagiu com o hidróxido sódico, que é a soda cáustica. Neutralizou. Ficou verde. Continuei soprando. Gente, se já está neutro, se eu continuar soprando, qual é a cor agora que vai aparecer? Amarelo. Porque a substância agora ficou ácida. Porque aqui, ó, estava neutro, mas eu continuei soprando. E quando eu continuei soprando, eu continuei adicionando ácido. Que é esse cara aqui, ó. Ácido. Então a substância vai sair de neutro para ácido. Antes de soprar, era básica. Soprei. O ácido formado reagiu com a base, neutralizou. Verde. Continuei soprando, adicionando mais ácido. Vai ficar amarelo. Então a letra A está dizendo que a cor mudará de azul para verde e depois para amarelo. E é verdade isso. Agora vamos ver a explicação. Com o acréscimo de ácido carbônico, que foi quando eu soprei, o gás carbônico com a água forma ácido carbônico. Até aqui está verdadeiro. O pH da solução irá reduzir. Gente, pH reduzindo, ó, baixo o pH, ele está me dizendo que está ficando mais ácido. Não é verdade isso? Verdade. Pronto. Então até aqui está verdadeiro. Se tornarão, ó, o pH da solução vai reduzir, tornando mais neutro. Por quê? Ó, primeira reação da base com o ácido formou neutro. Depois, continuou soprando o gás do carbônico reagindo, ele vai fazer com que o pH baixe ainda mais, se tornando ácido, que está aqui no final. Verdade. Essa frase está toda verdadeira. Alguém ficou com dúvida nessa explicação? Não. Ótimo. Vamos mais essas questões aqui, ó. Ó, questão Enem. Vamos ver se essa aqui cai. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. No caso, vou queimar. Nesse produto libera, nesse produto libera HCl, vou marcar aqui para não perder, cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Gente, esse poluente é um ácido, é uma base, é um sal, é um óxido. Quem é esse cara? Ácido. Ácido. Beleza. Ele é um hidrácido? Sim. Pronto, então é volátil. Já está aqui como está na forma gasosa. Assim é necessário o tratamento. Vamos lá. Entre as alternativas possíveis para o tratamento é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração. No caso, esses gases aqui eu tenho que neutralizar ele, eu tenho que diminuir o efeito dele. Aí ele pergunta, eu vou colocar o que junto desses caras? Vou colocar água dura, letra A, água de cal, letra B, água salobra, água destilada ou água desmineralizada para poder fazer esse controle. Água de cal. Água de cal, letra B, o Gustavo disse. Quem mais? Mais alguém? Eu concordo. Concorda com o meu querido Gustavo? Olha o detalhe, tá, gente? Presta atenção. Eu concordo com você. Água desmineralizada e água destilada são a mesma coisa. O que é isso? H2O. Água desmineralizada, qual é a diferença? É que a água desmineralizada eu tirei os sais minerais. Ela ficou água pura. Tirei os sais minerais. Água destilada eu passei por um processo de destilação. Mas é água pura que formou. Tá bom? Então não vou colocar água pura porque adianta de quê? Eu só estou diluindo, mas não neutralizei. Tá certo?
A água salobra é uma água que tem um... Pode falar, alguém ia falar. Com sal. É uma água que tem sais minerais, só que ela não tem uma quantidade para ficar salgada e nem tem uma quantidade baixa para ter a característica que nós chamamos de água doce. Então é salobra, está no meio termo. Então não vai ajudar. Água dura é uma água rica em cálcio e magnésio. Isso vai influenciar em quê? Já a água de cal, que é essa alternativa aqui, devia ter cortado com o vermelho. Essa alternativa aqui, a água de cal. Nós temos, se está falando de cálcio, água de cal, eu estou falando que esse cara tem um caráter básico, certo? E ele vai reagir com ácido, neutralizando. Uma coisa linda. Simples. Questão 8. Ácido muriático. Gente, é o ácido impuro, que é o HCl. É bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento, por exemplo. Outros exemplos, tá? Manchas mais pesadas. Sua aplicação em resíduos contendo, olha só, quantidades apreciáveis de carbonato de cálcio. Imagina o carbonato de cálcio que está no piso reagindo com um ácido muito forte, que é o ácido clorídrico. Seria essa lógica. Peraí, contendo quantidades específicas, resulta na liberação de um gás. Gente, isso aqui está me dizendo que vai liberar um gás. Qual será esse gás, hein? O que é que vocês acham? CO2. Oi? CO2. Já, bicho? Caramba! Considerando a ampliação, a ampla utilização desse ácido por profissionais, é só contexto aqui. A fórmula do gás citado no texto, em um teste que pode ser realizado para confirmar sua presença, são respectivamente. Gente, vamos lá. Considerando a ampla tal, forma-se importante a utilização dos produtos tal. Aí a forma do gás citado, teste e realização confirmado são presenças respectivamente. Lembrando, ele está me dizendo que vai resultar a liberação de um gás. Eu tenho que saber qual é o gás. E tem outra coisa. Peraí, tem outro cara filmando, não é só o gás. Cadê? O ácido muriático, eu perdi algum texto aqui. Utilizado na limpeza pesada de piso, remoção de resíduos, cimento total. Sua aplicação em resíduos contendo apreciável carbonato resulta na liberação de um gás. Pronto, aí também. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais na área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante seu uso, a formação do gás citado no contexto e um teste que pode ser realizado para confirmar. Então ele quer duas coisas. Primeiro, letra A está dizendo que o gás formado é o gás carbônico e o teste é borbulhá-lo em uma solução de KCl, de um sal. Como o Gustavo tá certo, gente, ó, vê se faz sentido. Esse cara ataca aqui, esse cara dupla troca, substitui. Então forma esse sal, tá? E lógico, o hidrogênio vai substituir aqui. Lembra que tem que balancear, tá? Tenha cuidado com isso. E vai formar esse cara aqui. Esse cara é instável, então vai liberar gás carbônico. Forma gasosa. Pronto, já sabemos qual é o gás. Então não tem como ser esse. E não tem como ser esse. Tá? Agora vamos para a alternativa que diz o seguinte: qual o teste que pode fazer? Na letra A diz que é borbulhá-lo em solução de cloreto de potássio. Na letra B diz que uma solução de ácido nítrico. Já na letra E, borbulhar em solução de hidróxido de bário. O que é que vocês acham, gente? Qual é a situação mais pertinente para esse cara? Se é letra A, letra B ou letra E? O que é que vocês acham, gente? Alguém tem alguma sugestão de resposta? Acho que é a letra E. Letra E. O que é que vocês acham, gente? Por que letra E? Porque a única que é básico, né? O
Ó, Amolédo. entendi. Esse cara aqui, vou só tentar colocar. Esse cara aqui é um sal. Eita, voltando. Esse cara aqui é um ácido. E aí, de acordo com o que o Gustavo falou, ó, esse cara aqui é uma base. Então ele está dizendo que precisa de uma base. Agora, por que precisa de uma base, Gustavo? Por que tem que ser uma base para reagir aí? Para haver uma neutralização Com quem? com o gás carbônico. Alguém sacou aí a parada? Tá vendo aqui, gente, ó? Esse cara aqui formado não é um ácido. Então, se eu colocar sal, não vai adiantar de nada, porque aqui já tem um sal reagindo com ele. Os dois produtos formados, eles poderiam reagir, esse sal não vai adiantar de nada. Então, letra A não tem condições de ser, não há necessidade de ser. Tá? Já na letra B é um ácido. Eu tenho um ácido reagindo com outro ácido, um ácido reagindo com esse gás carbônico. Então, cara, ele não vai tentar neutralizar, ele não vai tentar reagir, tá certo? Então não faz sentido. Já na letra B, agora faz muito sentido, porque é o seguinte, se esse cara é uma base, esse cara vai tentar reagir com os H+ liberados do ácido carbônico. Então, ó, OH tentando reagir com H+ para formar água. Então, letra E é a correta. De boa? Dúvida, gente, nessa parte? De boa? Perfeito. Meus queridos, eu vou gravar, já gravei aqui, depois eu vou fazer tudo para de hoje para amanhã postar isso aqui para mandar para vocês os links, tá bom? Ou o link. Mas a aula de hoje é isso. Conseguimos responder mais questões, graças a Deus. Então, qualquer dúvida, manda para mim, tá certo? Que a gente vai tentar sanar o máximo possível. E essa semana, lembrando, nós tínhamos aula normalmente, tá bom?